Vocês perguntaram e eu tô aqui para responder. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Como eu pedi para vocês para botarem as perguntas de vocês num vídeo que nós publicamos na segunda-feira, eu tô aqui para responder as perguntas que vieram. Já gostaria de antemão de agradecer a todos que participaram desse nosso vídeo, mandando perguntas, mandando comentários. Foi realmente assim um momento muito bacana. E nada melhor do que fazer esse momento de perguntas e respostas junto com aquele momento que todo colecionador tem que fazer pelo menos uma vez por ano, a arrumação. Então, enquanto eu tô aqui dando uma arrumada nas revistas, né, eu vou pedir para nossa amiga Lorena. Fala aí, oi aí, Lorena. E aí, gente? Né, a Lorena, que tá ali atrás da câmera, ela vai fazer as perguntas de vocês enquanto eu vou arrumando aqui. O Dias quer saber se tem alguma novidade para o ano de 2021. E nessa mesma leva, o Thiago Lima Ribeiro está perguntando qual a previsão de lançamento do primeiro gibi do Fantasma em 2021. As novidades, se o Dias está se referindo às novidades da Mitos, são aquelas que eles anunciaram no vídeo que nós fizemos com a Joana e com o Júlio, né? Vai continuar com as crônicas, vai continuar com O Fantasma, e eles também vão fazer um encadernado da Fratelli Espada, que vai vir assim com um brinde muito legal. Eles disseram que vão dar pra gente a máscara do fantasma, então vai ser assim uma coisa muito bacana. A previsão é que eles devem anunciar no finalzinho de janeiro, pelo menos assim, na segunda quinzena de janeiro, eles já querem estar anunciando a pré-venda da O Fantasma número 9, e as crônicas devem começar ali por volta de março ou abril. Uma novidade bacana que tá vindo por aí e que tá deixando o pessoal em polvorosa, e eu vou comentar daqui a pouco, são uns colecionáveis legais, né, que vem. A Mitos vai dar a máscara pra gente. A Iron Studios já anunciou que ano que vem eles estão trazendo uma estátua do Fantasma e uma do Flash Gordon. Mas assim, essas são as principais novidades que a gente tem no momento. Pergunta de Paulo Jeremias. Você gostaria que o Fantasma participasse de algum jogo de luta, como Injustice 3, ou algum jogo no estilo Smash Bros? Paulo, eu vou ser sincero, eu não entendo muito de jogo, não. Não é muito a minha praia, questão de jogos, né? Mas eu acho assim, se a gente fosse pensar, né, no Fantasma e outros personagens do King Features aparecendo em jogos, eu acho que um jogo bacana seria no estilo de Assassin's Creed, God of War, né? Não jogos de luta, aquela coisa que... Eu entendo jogo de luta assim, o boneco tá aqui, o outro boneco tá aqui... Né? Isso é jogo de luta, é assim que eu entendo jogo de luta. Eu sou da geração Street Fighter, então eu acho que assim não rola muito não. Mas um jogo que o cara tem que ir cumprindo missões, cara, aí seria bacana, né? Imagina, por exemplo, um jogo que você pudesse escolher entre jogar com Fantasma, Flash Gordon, Mandrake, Lothar, Jin das Selvas, Príncipe Valente, Rip Kirby, Agente X9, você tendo um leque desses personagens para escolha, pô, ia ser muito da hora, né, rapaz? Pergunta de Carlos Henrique. Vão sair edições especiais do Fantasma por desenhistas brasileiros da época da RGE e nas editoras gringas pela Mitos? Não me deram nenhuma previsão sobre isso, não. Sobre a Mitos não me deu nenhuma previsão a respeito. A gente tem aí uma boa leva de artistas nacionais que trabalharam com o Fantasma, né? O Júlio Shimamoto, que talvez seja um dos maiores, um dos grandes, o Valmir Amaral, que ainda está em atividade, né, bem como o Shimamoto. Mas eu acho assim, isso aí eu tô chutando, para poder lançar algo assim, você tem que entrar em contato com a editora que detém os direitos dessa publicação nacional, no caso a editora Globo hoje, né, que era, esses artistas trabalharam principalmente para a RGE, então você hoje pertence à Globo, e aí você tem que viabilizar o licenciamento também
também junto com o KFS. Acaba que você tem que licenciar com duas empresas diferentes o mesmo produto. Isso às vezes causa uma certa dificuldade para editoras como a Mitos poderem lançar esses materiais que os fãs pedem. Cara, é uma ótima ideia, né, rapaz? Imagina assim um especial do Valmir Amaral nos mesmos moldes do Jim Aparo que a Mitos fez esse ano, ou um especial do Júlio Shimamoto, ou de repente, se de repente você não tiver assim muitos autores nacionais que tenham trabalhado com muitas histórias, fazer um mix, né, de histórias brasileiras do fantasma, eu acho que isso ia ser muito da hora. Ainda sobre publicações, o Mari Nelson Mendes está perguntando se vamos ter em 2021 mais histórias clássicas como as edições da Pixel. As histórias clássicas, como a Mitos tem feito, eles lançam as crônicas, né? As crônicas do fantasma. E sim, nós vamos ter mais histórias clássicas. Essas histórias estão sendo escolhidas assim com muito carinho. Eu tenho percebido assim que eles estão tentando dar uma boa visão pra gente do período inicial do personagem. Então essas histórias clássicas que a Mitos está enfeixando no Crônicas são principalmente histórias do Ray Moore e Wilson McCoy. E aí, assim, primeira leva das crônicas, eles publicaram basicamente tiras dominicais, com exceção da Crônicas número 4, que trouxe a primeira tira diária do Fantasma. E agora, o que eles já anunciaram é que a gente vai ter, assim, bem mesclado, tiras dominicais e tiras diárias juntas nessa publicação das crônicas. O Alberto Pessoa está perguntando o que seria preciso para a equipe do Fantasma Brasil produzir material próprio do Fantasma, como faz o Team Phantom Man na Austrália. Grande Alberto, a equipe, né? Não, brincando, assim, o Fantasma Brasil tem uma equipe pequena. Somos basicamente eu, o Roberto Sabino, a Lorena, que esporadicamente me ajuda, né? Só não aparece. Ela só não aparece, mas ela tá sempre dando um apoio legal pra gente. Mas assim, o caso é que eu cuido do canal, o Sabino cuida do blog. Pra gente poder criar histórias próprias e publicar, é um caminho muito diferente desse que a gente está fazendo agora com o canal, né? O canal, o blog, são trabalhos de fã. Para que a gente pudesse publicar, primeiro, a gente teria que constituir uma empresa. Teríamos que ser uma pessoa jurídica. Teríamos que ter uma editora que fizesse um contato com o King Features, apresentasse um projeto e assim esperar que o King Features liberasse. E a gente tem visto como é difícil conseguir que o King Features aceite determinadas propostas até de uma editora experiente, como é o caso da Mitos. Então, assim, eu adoraria criar histórias próprias. Eu crio as minhas histórias na cabeça, né? Mas a gente precisaria de toda uma outra rede de apoio, toda uma outra metodologia de trabalho e um know-how mesmo, né? Um conhecimento, um saber empresarial que no momento nos falta. E também a gente teria que pensar, né? Editar uma obra, eu tenho uma certa experiência com edição de livros, editar uma obra também envolve a distribuição dessa obra. E na distribuição é que geralmente as empresas quebram. É no momento que eles estão lá com centenas de exemplares e não tem como escoar. Então, e esse que seria o grande desafio. Mas é uma ideia legal, já pensou? A gente fazer assim uma editora própria? Ayrton de Farias quer saber o que você acha da Mitos ter deixado de publicar as histórias suecas. Bom, cara, essa pergunta aí é medonha, né? Porque realmente eu tive um quê de decepção ao pensar que a Mitos ia parar com as histórias suecas, porque honestamente as histórias suecas são espetaculares. Em grande medida, as histórias do Team Phantom colocam as do King Features no chinelo. Mas, em contrapartida, eu entendo que houve realmente muita reclamação. E eu acho que aí, nesse caso,
cabe a gente pensar que o fã interfere muito hoje em dia no rumo das empresas. A gente viu algumas pessoas que comentavam: eu não vou comprar o material sueco porque esse não é o Fantasma que eu conheço. Mal sabendo ele que ele leu o Fantasma sueco durante anos quando era publicado na RGE. Então, de um lado eu fiquei um pouco decepcionado com isso, embora eu entenda, mas por outro, isso também abre um leque de oportunidade muito grande e a Mitos está aproveitando, que é o quê? Eles trazerem as histórias da era pós Lee Falk para o Brasil, que quase não saiu nada desse momento aqui no Brasil. Então, das histórias que eles já anunciaram, eu tô muito empolgado, porque algumas eu já li em inglês e são histórias realmente interessantes. Essa que vai sair na número 9, Bon Voyage, um cruzeiro com um mandrake, rapaz, ela é divertidíssima, porque reúne dois dos personagens mais clássicos de todos os tempos, Mandrake de um lado, Fantasma do outro, enfrentando uma mesma situação. Então eu vejo assim, eu sou aquele tipo de fã que eu gosto de estar sempre assim, tá, a gente ganhou um não, mas vamos ver o que vem de sim dentro desse não. O fato deles dizerem, olha, a gente não vai trazer histórias suecas por enquanto, mas vamos trazer as tiras inéditas, é maravilhoso. Até porque originalmente a revista O Fantasma ia trazer essas histórias das tiras diárias e dominicais. No meio do caminho é que eles mudaram e começaram a publicar as histórias suecas. O James Freitas quer saber, e eu também quero, tem chance da Mitos publicar a saga do Casamento do Fantasma? Olha, chance tem. A gente teria que ver se há interesse. Porque a saga do Casamento do Fantasma foi publicada no Brasil em mais de uma ocasião. E tem uma edição bem recente que foi a da Calaco, ou Calaco, não sei como é que pronuncia o nome da editora. E é uma edição muito bonita, uma edição de luxo. Mas aí você tem que ver o seguinte: há interesse? Será que se eles investirem nisso, haverá um retorno? Retorno para a editora é uma única coisa, gente: venda. Não adianta, mas a gente gosta do personagem. Ok, mas será que vai haver esse interesse das pessoas? Porque é uma história que muita gente tem. Eu acho que seria muito legal se a Mitos fizesse, mas ao mesmo tempo eu acho difícil superar o que a Calaco fez. Porque o que a Calaco fez no encadernado, eu vou pegar, peraí, tá? Porque olha, o que a Calaco fez nesse belo encadernado, né? Eles colocaram as duas versões da história, porque a saga do casamento foi publicada com duas versões diferentes, uma nas tiras diárias, uma nas tiras dominicais. E a genialidade do Lee Falk foi conseguir calcular o tempo que levaria para as duas acabarem juntas. E aqui, o que a Calaco fez aqui? Trouxe as duas versões. Então é aquilo, para fazer algo tem que ser algo ou nesse nível ou melhor. E aí você hoje interfere na questão preço. E aí entra também a questão licenciamento. Tem uma série de coisas envolvidas. Pergunta do Osni Silva. Essa é interessante. Osni é um cara legal, tá sempre participando aqui com a gente. Abração, Osni. Essa é interessante, hein? Sempre que o fantasma esmurra um bandido com a mão direita, deixa a marca da caveira. Mas tenho visto que muitas vezes ele esmurra com a mão esquerda. Como ele faz para não deixar a marca do bem dos bandidos? Ah, Osni, a sua pergunta é ótima. E eu vou melhor do que dizer é demonstrar, né? O que acontece? Da mesma maneira que quando o fantasma precisa trabalhar incógnito, ele não pode se revelar, ou quando por algum motivo ele acaba tendo que, por exemplo, bater em policiais, ele faz o quê? Ele pega o anel da caveira e vira para a palma da mão. E assim o anel parece apenas uma aliança. O anel da proteção, ele faz a mesma coisa, ele usa o mesmo procedimento. Que assim os anéis ficam parecendo apenas alianças. Agora, na saga O Último Fantasma, da Dynamite, acontece um momento em que ele esmurra lá um sujeito e o cara sai meio a meio. Ele sai com marca da caveira de um lado, marca da proteção do outro e assim, várias no rosto. Então esse é o procedimento. Pergunta do canal Quem Vigia os Lombadeiros. Quer saber qual a sua expectativa para um novo filme do Fantasma? E complementando, o Aleco Beta quer saber que história, na sua opinião, daria um bom filme.
Olha, sendo bem honesto, eu não acho que a gente vai ver um filme novo do Fantasma tão cedo. Isso em grande parte por quê? Porque o King Features não parece muito interessado em investir nesse ramo. Para vocês terem uma ideia, a gente estava tudo empolgado que o King Features ia fazer um anúncio de uma animação, uma série de animação. Aí a gente pensou, caramba, vai vir uma série, né, do Fantasma. A gente pensa logo, né? E aí o King Features vai e anuncia uma série do Agar, o Horrível. Tipo... Então, assim, a gente sente que o King Features, eles não têm uma mentalidade como de editoras tipo Marvel, DC, a Valiant, que efetivamente estão querendo investir nisso. Então, eu acho que tão cedo a gente não vai ver um filme do Fantasma. A não ser que você leve em conta um filme indiano que anunciaram a produção em 2019. Um filme indiano que parece que vai ser uma produção legal. Tem tantas histórias do Fantasma que dariam filmes interessantes, mas eu penso assim, se você vai trabalhar num filme do Fantasma, primeiro, você tem que fugir da fórmula Marvel e DC de fazer aquelas coisas grandiosas. O Fantasma é um vigilante, o Fantasma é um personagem cujas histórias se passam num mundo muito mais pé no chão. Então, de repente, a gente teria que ter uma história, poderia até ter uma história de origem, contando assim a origem do personagem. E aí eu acho que um cara ótimo para fazer isso, entra no campo das minhas expectativas, seria o Christopher Nolan. Imagina o Nolan fazendo com o Fantasma a mesma coisa que ele fez com o Batman. Nossa, seria maravilhoso. E eu acho que uma história que seria muito interessante, se a gente fosse pegar um outro arco assim, seria o arco de histórias da DC Comics. Eu já falei aqui outras vezes que é a minha história favorita, é aquela minissérie em 4 edições da DC. Eu adoro aquela minissérie. Então ali é maravilhoso. Por quê? Porque você tem a essência do personagem. Você tem duas aventuras do mesmo personagem em épocas distintas. O 21º, o 13º. Acho que seria mais inteligente não cometer o erro que cometeram quando fizeram o filme em 96. Ou seja, nada de botar o filme se passando lá nos anos 30. Atualiza, mas atualiza com inteligência. Nada feito essa coisa chamada o 22º herdeiro. Pelo amor de Deus, isso é horrível, tá? Atualiza com inteligência. O que você ainda tem? Porque eu sou fã. Fã não faz muito sentido. A gente não precisa fazer sentido para comprar as coisas. A gente compra o troço tosco, nem que seja para reclamar da tosqueira que ele é, né? Então, assim, fazer uma adaptação com inteligência, pô, eu acho que seria sensacional se fizessem assim. Ainda nessa leva de filmes, o Davi Serafins quer saber qual é o seu filme de herói favorito e qual é a melhor adaptação de filme de herói já feita. E eu adianto logo que existe uma resposta certa, tá bom? Caramba, o cara quer começar uma briga aqui no canal, né? Não é possível. Gente, pô, meu filme de herói favorito... Cara, eu acho que assim, os meus filmes de heróis favoritos são V de Vingança, Watchmen e Cavaleiro das Trevas. E se pensar em termos de adaptação, eu acho que o Watchmen é de uma inteligência absurda, até porque, e aí eu já sei que eu vou tomar pedrada das viúvas de Alan Moore, o final do filme pra mim é melhor do que o final da HQ. O fato do Ozymandias jogar o Dr. Manhattan como sendo o vilão na cabeça das pessoas, é muito mais inteligente do que aquela lula transdimensional que tem nos quadrinhos, tá? Gosto dos quadrinhos, acho muito legal, mas eu acho que o final do filme, assim, o Watchmen, é uma adaptação nesse sentido. A adaptação não é para fazer igual, é uma releitura, né? Até porque, né, é do Snyder. O Snyder é o cara, né? Tem gente que não gosta. Coitados. Pergunta do Renan Samuel. Na sua opinião, qual seria a equipe criativa ideal para um indivíduo fantasma? Puxa, cara, eu já andei pensando nisso, né? Eu confesso a vocês, assim, que eu tinha um sonho de consumo que era ver o Fantasma recebendo uma história no estilo Cavaleiro das Trevas pelas mãos do Frank Miller. Ao mesmo tempo, às vezes eu penso como seria o Alan Moore trabalhando com o Fantasma. Mas, e aí eu vou abrir outra porta aqui. Tadã! Tadã! Cara, está mais bagunçado que a outra aqui.
Mas honestamente, eu acho que não tem ninguém melhor para trabalhar o fantasma do que a equipe que fez o Ais Inimigo de Garth Ennis. Garth Ennis, tudo que ele põe a mão é maravilhoso. O cara é simplesmente incrível. Então eu penso que uma obra do fantasma com o roteiro do Garth Ennis e a arte desses caras que trabalham com ele, o Chris Weston, Christian Alamy e o Russ Heth, eu acho que seria maravilhoso, porque o Garth Ennis, ele tem uma capacidade muito grande de pegar aquilo que você já conhece e te mostrar que você não conhece nada daquilo. Então eu penso que essa aqui, a equipe criativa Garth Ennis, Russ Heth, Chris Weston e Christian Alamy seriam fenomenais para uma grande história do fantasma. Se você não leu o Ais Inimigo, você não sabe o que está perdendo. Ah, olha que interessante. Pergunta do Kit Walker. Hein? Como assim? Hein? A partir de quando o próprio King Features passou a colorir as tiras diárias originais, que até então eram em preto e branco? Ótima pergunta, amigão. O que acontece? Muitas tiras chegaram ao Brasil recolorizadas. E aí você tem toda aquela problemática da cor que a gente não cansa de discutir. Mas o King Features, durante muitos anos, continuou lançando as tiras diárias em preto e branco e as dominicais saíam coloridas. Até onde eu saiba, desde sempre as dominicais eram lançadas a cores. Elas nunca foram lançadas em outro formato que não o colorido. Já as diárias só foram começar a ser lançadas diretamente coloridas depois da época de Lee Falk. Se não me falha a memória, o nome da primeira história diária que já saiu diretamente colorida pelo King Features é The Two Hitmen. Depois eu vou botar aqui na legenda, vou botar qual é o ano dela, mas foi a primeira história diária que saiu colorida diretamente. Pergunta de Adalberto Marinho. O fantasma já teve algum parceiro, tipo Batman e Robin? Tem, o Capeto. Não, agora falando sério, não, realmente, né, poxa, assim, o grande parceiro do fantasma sempre foi o Capeto, mas, e o fantasma tem essa coisa, né, ele sempre trabalhou sozinho. Mas em algumas histórias nós vemos o fantasma se associando, às vezes até com outros vigilantes, com outros combatentes do crime. Para não ter que pegar nenhuma muito antiga, por exemplo, atualmente a gente está vendo nas tiras diárias, que tem o título Then Came the Town's Ellerby, a gente está vendo o fantasma junto com um sujeito que é conhecido como o Homem de Confiança, e é um lutador de luta livre do México. Então, de uma certa forma, o fantasma passa a ter um parceiro, mas na maioria das vezes o que a gente vê é o fantasma lutando sozinho, esporadicamente com o Capeto, né? E esporadicamente ele se associa a outros combatentes do crime. Na maioria das vezes esses combatentes são aqueles personagens que aparecem em uma história só. Aproveitando que você tá com esse monte de revistas na mesa, Glauco Lacerda está perguntando quais são as 3 revistas mais raras do fantasma lançadas no Brasil. As 3 revistas mais raras do fantasma no Brasil. Olha, você tem os 2 números lançados pelo Correio Universal, esses são raríssimos. O primeiro número tem o título de O Fantasma Voador, né? A Lorena tá ali rindo porque a gente brinca muito com esse nome, né? O Fantasma Voador. E o segundo número era Piratas do Céu. Eram publicações. Eu acho que o mais próximo que a gente já teve depois foram essas publicações da LEPM, assim, ó. Só que pelo que eu já andei vendo em algumas ilustrações, as do Correio Universal eram um pouquinho maiores. São raras, são difíceis de achar. Além dessas duas, você também tem os tijolinhos. Eu não tenho nenhum deles aqui, é uma pena. Queria ter um para poder fazer ostentação de colecionador, mas eram uns negocinhos assim pequenininhos, cara.
bonitinhos, e assim, receberam esse nome, né? Nos Estados Unidos ele era chamado The Big Little Books, aqui eles receberam o apelido de tijolinhos, e são assim muito bonitos, me parece que são 6 ou... acho que são 6 edições que saíram. Raríssimos, difíceis de achar. Então, assim, são os itens mais raros do Fantasma, assim, em termos de revista, são esses tijolinhos e as edições do Correio Universal. Locke Barbosa gostaria de saber sobre a HQ Kid Phantom, publicada pela Frio na Austrália. E também quer saber se lá é o país que mais tem publicações do Fantasma, superando seu país de origem. Respondendo primeiro a segunda pergunta, os Estados Unidos publicaram muito pouco Fantasma, nesse formato que a gente conhece de revista. O Fantasma foi mais publicado em revista fora dos Estados Unidos do que no próprio país de origem do personagem, onde ele ficou muito relegado a esse personagem das tiras. E a Austrália, a Austrália, cara, são edições quinzenais, de 15 em 15 dias você tem história do Fantasma nas bancas. Então acho que juntando a Austrália e Suécia são os países que mais publicaram. E o Kid Phantom, eu tenho aqui 2 exemplares, né? Eu tenho números 1 e 2. O Kid Phantom foi uma sacada muito grande da Frio, que pegou a história da infância do 21º Fantasma, aquela história da infância escrita por Lee Falk, e deu uma repaginada, colocou essa história com muito respeito ao material original, mas assim, ele tem bem aquela cara dos quadrinhos de hoje. Então você tem o pequeno Kit Walker indo para a América junto com o Guran e levando um uniforme do Fantasma na mochila. Tem que lembrar que na própria história do Lee Falk é dito que a mãe do Fantasma, a mãe do 21º Fantasma, Maud, ela fez um uniforme do Fantasma para ele quando criança. E é esse uniforme que a Frio colocou eles levando e vivendo as aventuras dele como Fantasma, errando, porque ele é uma criança, ele às vezes é ingênuo. Tanto que eu até achei interessante que tem um dos números que tem uma propaganda da Frio dentro da própria revista, que é o Kid Phantom, né? Ele olhando, ele parado assim, e atrás as capas das aventuras dele adulto e dizendo: eu vou fazer melhor quando for adulto. Né? Então, assim, é uma coisa, é um material muito bacana, ainda está sendo editado, né? E é uma pena que é um material que até agora não chegou ao Brasil, e eu acho que tem tudo para agradar a gurizada. Pergunta de Carmelo Souza. Temos várias histórias publicadas da passagem do legado de algumas das gerações anteriores para as seguintes, até a 21ª, atual, com o próximo Kit no Himalaia e a Heloísa em Nova York. Minha pergunta: quem assume para ser o 22º e adiante? Já ouvi falar que entre algumas gerações adiante ocorre uma lacuna com um herdeiro que faz um juramento depois de assistir um holograma, bem como a sua substituição temporária pelo Lothar, na busca do verdadeiro ocupante do trono da Caverna da Caveira. Existe liberdade criativa, mas pergunto como ficou o cânone. O Lee Falk chegou a delinear ou definir alguma coisa a respeito desse assunto? Vamos por partes. A gente tem algumas histórias do Team Phantom que mostram o Kit e a Heloise assumindo o manto ao mesmo tempo, né? São histórias muito interessantes. Eu cheguei a ler alguma coisa delas, mas assim, como eu não leio em sueco, ficou um pouco complicado o entendimento. A gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre essas histórias, vou deixar o card aqui em cima em algum lugar. Nas tiras, que é o material que muita gente considera como oficial, a gente tá tendo um momento assim que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Tudo tá levando a crer que eles vão seguir pelo mesmo caminho que o Team Phantom. Vão pegar e vão colocar os dois atuando juntos de alguma forma. Porque você já teve o próprio 21º Fantasma falando para Heloise que ela é a detentora dos segredos da Caverna da Caveira, como todos os outros fantasmas. Ele deixa muito claro isso. Isso não sou eu que estou falando, isso é o 21º Fantasma. Então é bem provável que nos próximos anos, se o King Features tiver realmente coragem de seguir adiante com essa ideia, né, de substituir o 21º, é bem provável que a gente vá ter histórias
dos dois como fantasma, que eu acho que seria sensacional. Se o Lee Falk deixou algo delineado, eu acho que o fato do Lee Falk ter colocado os filhos do 21º fantasma como sendo um casal de gêmeos, isso 30 anos depois dele ter criado a Julie Walker, que era irmã gêmea de um outro fantasma, eu acho que ele já deixou ali muito claro, olha só, a gente pode ter essa história se repetindo. Então não seria nada que Falk, na minha concepção, não seria nada que Falk não aprovaria. E você, Carmelo, você citou uns negócios muito bacanas, né? Realmente tem um fantasma que faz o juramento, que é o Fantasma 2040, mas ele não é considerado canônico, porque ele foi uma criação para a animação Fantasma 2040 da Marvel. Você tem o Lothar, que no final de King's Watch assume o manto para poder encontrar o herdeiro, né? Aquele que vai ser o 23º fantasma. Não, no caso, isso mesmo, 23º. Só que olha que barato. Eu vou dar spoiler. Posso, Lorena? Pode. Eu vou dar spoiler. Ele encontra o herdeiro, que é uma mulher. E é uma mulher lésbica. E é muito bacana que no final da aventura King's Quest, que é a continuação de King's Watch, os dois ficam como fantasma. Lothar e... eu esqueci o nome dela. Vou ter que fazer um vídeo sobre King's Quest para poder comentar. Wellington Gomes quer saber se tem algum álbum de figurinhas do fantasma. E se tiver, por que a Mitos não publica? Cara, teve um álbum de figurinhas do fantasma... Ih, rapaz, foi da RGE. É bem antigo, tá? Foi bacana. Eu conheço pelo menos 2 exemplares completos que estão na coleção de amigos. Eu acho que o caso, assim, a Mitos não publicar, eu não sei se hoje em dia é tão interessante assim a questão de colecionar figurinhas. Se você levar em conta que as bancas de revista estão acabando, como é que você vai escoar isso? Tudo é possível? É possível, de repente, a Mitos publicar álbum de figurinha? Eu não sei se a Mitos já publicou álbuns antes, eu não conheço. Mas aí você entra mais uma vez naquilo. Como é que eu vou fazer uma coleção de figurinhas num momento em que as bancas de revista estão acabando? Então, eu acho que pesa muito isso no momento em que uma editora vai tomar uma decisão do que lançar ou não lançar. Falando em lançar, o Luiz Cirilo pediu para você falar sobre as figuras colecionáveis dos Defensores da Terra a serem lançadas pela NECA em 2021. Será que alguma empresa irá importar? Ai, rapaz, já vi, é lindo, né? Gente, é muito bonito. Olha, as figuras que a NECA tá lançando. A NECA tá lançando uma edição comemorativa dos Defensores da Terra. Vai vir bonecos com vários pontos de articulação. Fantasma, Lothar, Flash Gordon, Mandrake, Ming. Esses já foram mostrados. Tudo está indicando que vai ter um 6º boneco, que provavelmente eu acho que vai ser o Garago. Vai ser um dos bonecos, dos bichos de gelo lá, um dos robôs de gelo do Ming. E assim, eles são lindos, são extremamente bem detalhados, já estão em pré-venda. Eu cheguei a mandar mensagem para algumas das importadoras que trabalham diretamente com bonecos assim, e na época, isso tem uns 2 meses, na época eles disseram que ainda não tinham previsão, mas que se houvesse procura da parte das pessoas aqui no Brasil, eles iriam considerar a possibilidade de trazer esse material para cá. O Cláudio Bundi está perguntando se teremos um especial Cyber em um futuro próximo. Entra na mesma questão, Cláudio, que eu estava comentando antes, né, dos especiais de autores brasileiros. Tudo depende de fatores como demanda. Você tem que ter demanda para ter oferta. Você tem que ter a liberação desse material pelo King Features, tá? E assim, um especial Cyber, cara, isso não dá para fazer num encadernado só, não. Aí, de repente, aí teria que, de repente, fazer... bonde que chama? Que eles estão chamando agora? Quando junta todas as histórias numa coisa só. Bonde, não? Sei lá. É ônibus. Não, ônibus. Só que aí, eu confesso a vocês, eu acho que seria super legal ter um encadernadão do Cyber. Mas e o valor disso, né?
aí a gente esbarra no valor. A gente viu aí, por exemplo, recentemente, a polêmica em torno do encadernado, do ônibus, do Conan. 400 pilas. Mano, isso não é para qualquer colecionador comprar. Não dá, não rola. Gente, eu sou desempregada. Será que vale a pena investir em algo tão caro assim? Porque para fazer um encadernado com tudo o que o Cyber fez pro Fantasma, gente, é coisa pra caramba. Existe a possibilidade? Existe. Tem que haver procura, tem que haver demanda, tem que haver liberação e tem que se pensar num projeto editorial que não onere demais o colecionador e que não dê prejuízo para a editora. Uma coisa que é importante, gente, eu não trabalho na Mitos não, tá? Eu acho muito bom deixar isso claro. Eu falo aqui as coisas que eu já andei conversando com o pessoal da Mitos, que a gente ouve aí pelos bastidores do mercado editorial, mas eu não trabalho para Mitos não. Eu sou um reles colecionador que deu a sorte de ter o apoio deles graças ao trabalho sério que a gente vem tentando desenvolver aqui. Pergunta de Carlos Veloso. A história da origem do Monte Cabeça de Fantasma foi publicada aqui no Brasil? Não. A origem do Monte Cabeça do Fantasma, o pico da Cabeça do Fantasma, todo mundo, a gente sabe que foi o imperador John Carr que mandou fazer aquele monte, que ele não é uma formação natural, que aquilo foi um presente de John Carr. Essa história foi contada numa tira diária, agora eu não lembro se a tira era diária ou não, uma tira dominical chamada O Pico da Cabeça do Fantasma, um nome muito criativo, diga-se de passagem, né? Só que nessa história é curioso que o Lifalk, ele diz que o John Carr contratou o Michelangelo para fazer a escultura, para fazer o projeto. Só que Michelangelo já era morto na época do sétimo fantasma, que era o amigo, na época do sexto fantasma, que era o amigo de John Carr. Tanto que o Tim Fantomen ignora essa ideia do Michelangelo porque não bate a cronologia. Mas essa história, infelizmente, nunca foi publicada aqui no Brasil. E é uma aventura bem legal. Pergunta do Gerson Gavazzi Filho. Oi, Glaucio, vou fazer uma pergunta meio polêmica. Você acha que o visual do fantasma talvez seja um dos motivos dele não atrair tanto o público em geral? Seria a mesma coisa de perguntar se o visual do Super-Homem não atrai o público em geral. O Super-Homem não mudou muito o seu uniforme ao longo dos seus 80 anos de existência. Tanto que quando ele mudou, a galera chiou, né? Aquele Super-Homem azul e vermelho que tinha, né? Que era feito de energia. O pessoal não gostou daquilo. Então, assim, eu acho que um dos fatores que impede um sucesso maior do Fantasma é o fato de que ele ficou muito preso ao modelo de tiras ao longo dos anos. Você pega as tiras do King Features hoje, elas não são muito ousadas em termos narrativos, em grande parte por culpa dos leitores também. Quando você pensa, por exemplo, que o Tony DePaul foi xingado pela saga A Morte de Diana, porque ele estava mexendo no cânone, né? Recentemente, o 21º Fantasma colocou alguns objetos, né, alguns apetrechos ao seu uniforme e o pessoal começou a, não, vocês estão querendo transformar o Fantasma num Batman. Isso porque ele levou uma bandoleira, né, com munição extra. Não é isso. Os caras estão querendo contar boas histórias e às vezes para contar boas histórias você tem que acrescentar acessórios no Fantasma. Eu acho o visual do Fantasma muito bacana, porque se você olha para isso aqui, vou pegar aqui aleatoriamente, mas se você olha para isso daqui até hoje, isso é muito limpo, isso é muito clean, é de fácil identificação, tanto que foi copiado por todo mundo depois dele, e ainda é um visual que eu acredito que funciona. A única coisa que eu mudaria drasticamente no visual do Fantasma é a cor do uniforme. Não escondo para ninguém que você pode gostar da cor vermelha, você pode gostar da cor azul, você pode gostar do roxo, mas a melhor cor para o uniforme do Fantasma é aquela que Falk pensou no início: cinza! O cinza é a cor ideal para o uniforme do Fantasma.
Como não vão mexer nisso, porque vai ter muito fã reclamando, eu acho que o principal seria um investimento em melhores histórias. O fato de você ter sempre uma só pessoa responsável pelas histórias nas tiras gera um certo desgaste, porque a pessoa, de repente, ela vai fazendo sempre aquele mais do mesmo, aquele feijão com arroz, ele fica muito na sua zona de conforto. Acho que se rompesse com isso, você tivesse outros quadrinistas, outros roteiristas, aí você teria um ganho a mais. E tirar o fantasma um pouco desse universo das tiras. Deixa as tiras lá, continue escrevendo, mas revistas com a cara da revista, com a cara dessa nova geração. Tirar o fantasma desse isolamento em que ele vive. Só existe ele, às vezes, de herói no seu universo. Traz o Mandrake, traz o Flash Gordon, cria novos personagens. Junta ele com outros personagens de outras editoras. Isso é uma coisa que eu sinto que o King Features não tenta fazer. E com isso o personagem acaba ficando um pouco defasado em termos narrativos. Jorge Mauro Lemos Moreira está aqui falando. Glaucio, mais uma vez parabéns pelo seu belo trabalho com o nosso amado herói. Obrigado, Jorge. Gostaria de saber, não por questão política ou de representatividade, somente por curiosidade, se o fantasma, vivendo presumidamente próximo, ou até mesmo em uma parte do continente africano, já se casou ou teve algum herdeiro afrodescendente. Não, isso nunca foi trabalhado. Isso nunca foi trabalhado. Minto. Quando você pega The Last Phantom, você tem o fantasma casado com uma negra, com uma africana. Só que eles chegam a ter um filho, só que quem leu The Last Phantom sabe que eles são mortos logo na primeira edição. Então é aquilo. Fora isso, esse elemento nunca foi trabalhado. E até assim, eu sempre imaginei que faria muito sentido o fantasma se casar com uma africana. Mas levando em conta que a tradição da dinastia do fantasma faz com que geralmente o filho vá estudar na terra de sua mãe. Então ele cresce emocionalmente falando lá. Então ele acaba efetivamente tendo assim, os seus relacionamentos amorosos acabam sendo geralmente com pessoas de fora da África, o que não quer dizer que sejam sempre pessoas dentro de um determinado padrão social. Você teve fantasmas que se casaram com princesas, fantasmas que se casaram com mulheres piratas, fantasmas que se casaram com rainhas e fantasmas que se casaram com garçonetes. Então você tem essa variedade social, mas realmente isso é uma coisa que eu também às vezes me pergunto, que seria muito interessante você ver um fantasma que de repente se casasse com alguém mais próximo, né? Uma coisa que estão trabalhando atualmente nas tiras é a ideia de que talvez o Kit, o 22º, né, o jovem Kit, talvez ele venha a se enamorar de Kadia, que é notoriamente uma negra. É notoriamente, não tem assim, ela inclusive tem até traços árabes, a começar pelo nome. Então eles já estão de repente trabalhando isso. Tirando isso, o fantasma sempre foi um personagem que teve a questão da representatividade muito forte dentro das histórias dele. Então a gente vai fazer um vídeo aqui sobre representatividade. Vai ser interessante, vai ter umas surpresas aí. Olha, gente, eu gostei demais desse lance de gravar respondendo. Obrigado aí a todos vocês que mandaram as suas perguntas, tá? Gostei muito. Gostei tanto que estou até pensando em tornar isso um quadro fixo, talvez uma vez a cada 2 meses responder as perguntas de vocês. Se vocês concordam com essa ideia, bota aí nos comentários para eu saber. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas redes sociais. E se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não deixe de fazer as suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí! Acabou, Lorena? Acabou. Mas ainda tem muita revista para guardar. Então tá, quem ganharia um abrigo, Fantasma ou Batman?
Você quer começar uma guerra no YouTube?